Fala pessoal, estamos de volta, professor Gustavo aqui, professor de Física da Coca Exatas. Questão 7.8 hoje, questão de eletricidade e circuito, se você não está manjando, é hoje que você vai dar uma olhada nisso. Então, se você não tem nossa apostila ainda, que é por onde a gente está acompanhando aqui as questões, está no primeiro link da descrição, mais de 100 questões do Enem aí numa apostila super organizada e limpa para você não perder tempo estudando para Física, para esse Enem, fechou? E a gente está resolvendo todas as questões aqui, mais de 100. Então vamos lá, a questão 7.8 foi aplicada em 2016, fala sobre circuitos, lei de Ohm. Se você está precisando, dá uma olhada. Vamos fazer a leitura dessa questão e a gente já volta resolvendo. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traço produzido. No esquema, foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Então olha o desenho aí, os traçadinhos, coisa linda. Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e em seguida conectou-o nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB por RBC, qual resultado o estudante obteve? O que o exercício quer saber, gente? O exercício quer saber a razão RAB dividido por RBC. O que é RAB? É a resistência entre os pontos A e B, ou seja, com os terminais do ohmímetro ligado um no ponto A, um no ponto B. Esse é o RAB. E o RBC seria com os terminais do ohmímetro ligados um no ponto B e outro no C. Isso nos dá 2 circuitos diferentes para cada caso. Então a gente vai ter que calcular separadamente RAB, RAC e depois a gente fazer aquela razão. No primeiro caso, RAB, a gente pode redesenhar esse circuito da seguinte forma que eu desenhei aqui. Tudo que está aqui eu coloquei em kilo-ohm, mas eu não escrevi o kilo-ohm porque fica muito poluído aqui, fica mais difícil de entender. Mas é tudo kilo-ohm, tá? Essas resistências. Então, ó, do ponto A para o ponto B tem uma resistência azul de 20 kΩ aqui. Do ponto A para o B nessa linha preta é 5. Ela corresponde a esse resistor preto de 5 kΩ, em paralelo. E em paralelo ainda tem a parte de baixo, os traçados vermelhos. Ele forma 2 resistores em série, mas esses 2 em série estão em paralelos com todo o resto do circuito, que é o ponto C aqui. Fechou? Então agora a gente vai ter que calcular a resistência equivalente desse circuito aqui, para a gente achar o que é o nosso RAB. Lembra de resistência equivalente para resistências em paralelo? Você lembra que tem aquela equação assim? 1 sobre resistência equivalente é igual a... Aqui no nosso caso, quais que são as nossas resistências? Eu vou nomear elas, tá? Vou chamar de R1, só para ficar mais fácil, tá? R2, R3 e R4. Então, como é que vai ficar essa nossa equação? Vai ficar 1 sobre R1 mais... Lembra da soma dos inversos das resistências? 1 sobre R2, que está em paralelo com R1, mais... O que está em paralelo com esse R1 e com R2? R3 e R4, mas presta atenção. Apesar de eles estarem em paralelo com o resto, entre si eles estão em série. Então a gente vai ter que colocar R3 mais R4. Porque isso aqui já é a resistência equivalente entre R3 e R4, que estão em série. Lembra que resistores em série, a gente soma as resistências? Beleza? A gente já viu isso lá na aula de resistência equivalente. Então aqui a gente já montou nossa equação. É só substituir os valores e a gente vai chegar na nossa resistência equivalente, que é a nossa própria RAB, beleza? Então aqui, ó, resistência equivalente. Quanto que é R1? 5, então 1 sobre 5, mais R2, 1 sobre 20, mais, quanto que é R3? 10, e R4, 10. Isso vai dar a mesma coisa do que
1 sobre resistência equivalente, isso aqui vai dar, ó, aqui vai dar 20 e aqui nesse denominador vai dar 20 também. Então já vamos tirar o MMC para 20, beleza? Então 20 por 5 dá 4. Então lembra, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 por 5 dá 4, 4 vezes 1, 4, mais 20 por 20, 1, 1 vezes 1, 1. Aqui embaixo vai dar um 20, 20 por 20, 1 vezes 1, 1. Isso é a mesma coisa do que 6 sobre 20. Mas o que acontece? Isso é 1 sobre a resistência equivalente. A gente tem que inverter essa fração. Aí a gente vai chegar na nossa RAB, ou nossa resistência equivalente para esse circuito aqui. Se a gente inverter, a gente inverte os dois lados. E aí a gente vai ficar com 20 sobre 6, que é a mesma coisa do que 10 sobre 3, se a gente dividir por 2. Qual a unidade de medida? Quiloohm. Então a nossa resistência equivalente é 10 sobre 3, 10 terços, e a unidade de medida da resistência, nesse caso, quiloohm. Esse é o nosso RAB. Lembra dele, guarda aí, que depois a gente volta nele. Agora, a gente tem que calcular o nosso RBC. É um pouquinho mais complicado, mas também a gente resolve, pode ficar tranquilo. O circuito que é equivalente a esse sorvete aqui, mas com os terminais do ohmímetro entre B e C, é esse circuito aqui, ó. Presta atenção, a gente partindo de B, a gente vai ter aqui em paralelo esses dois segmentos aqui, o azul e o preto, ó, estamos aqui, ó, azul e preto. Só que esses dois segmentos aqui em paralelo, eles vão estar em série com uma resistência de 10. Tá aqui, ó, desenhado aqui. E depois tudo isso aqui está em paralelo com a outra resistência de 10. Então esse é o circuito equivalente que a gente tem. Então a gente vai ter que calcular primeiro, para não complicar demais, a resistência equivalente dessas duas em paralelo aqui, ó, azul e a preta. Depois a gente vai colocar a resistência equivalente dela aqui no lugar dela, ó, colocar aqui. E aí sim a gente calcula o RBC total, beleza? Primeiro aqui, ó, equivalente entre essa de 5 e de 20, a preta e a azul. Vou calcular aqui do ladinho. 1 sobre resistência equivalente. É porque está em paralelo, lembra? A soma dos inversos. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre essa de 5 aqui, mais 1 sobre essa de 20. Quanto que dá isso? Não sei, tem que tirar o MMC. 1 sobre R equivalente. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 20? 20, beleza? Então, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 1, 4. Mais 20 por 20, 1 vezes 1, 1. Então isso aqui dá 5 sobre 20. E qual vai ser a resistência equivalente então ali? A gente inverte os dois lados aqui. A gente fica com 20 por 5. O que é 20 por 5? 4. 4 o quê? Quiloohm. Então essa é só a nossa resistência equivalente entre nossa resistência preta e azul. Agora a gente tem que jogar ela aqui, ó. Vou colocar ela de preto aqui de novo. E ela vai ficar em série com a nossa outra de 10 e em paralelo com a outra de 10. Então essa aqui vale 4. Agora a gente vai calcular 1 sobre RBC, tá? A resistência equivalente desse circuito. A gente está em paralelo aqui, ó. Esse segmento e esse segmento estão em paralelo. Mas essa de 4 e essa de 10 estão em série. Então o que a gente vai fazer? 1 sobre, em série soma, 4 mais 10, mais o inverso da outra, 1 sobre 10. Essa que está aqui embaixo. Beleza, a gente vai ficar com 14 aqui e 10 aqui. Vamos tirar o MMC. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 10 e 14? Quando a gente não sabe de cara, é meio difícil dividir e tal, a gente multiplica um pelo outro, tá? Esse vai ser o mínimo múltiplo comum. Então 10 vezes 14, 140. Aí depois a gente sai simplificando as coisas. Então 140 por 14 dá 10. Vezes 1 de cima aqui, 10. 140 por 10 dá 14. Vezes 1, 14. 10 mais 14, 24. Dividido por 140. Vamos simplificar isso aqui. Dividir por 2 dá 12 sobre 70. E aí aqui a gente já não consegue reduzir mais. Agora a gente só inverte aqui dos dois lados. A gente vai chegar na nossa resistência equivalente, que é o nosso RBC. É igual a 70 por 12 quiloohm. Mas você lembra, já até esqueceu, né? O que o exercício pedia era a razão entre essas duas. A razão RAB por RBC. Gente, calma lá. Pera aí que eu falei que o 70 sobre 12 era irredutível, mas eu tinha esquecido a tabuada do 2. Calma lá. É difícil, hein? Aí é ruim, hein? Ó, 70 dá pra dividir por 2 e 12 também, né? Então vai ficar o quê? 35
sobre 6. Aí sim é irredutível. Correção rápida aqui, hein? Agora sim, poxa. 35 sobre 6 é o nosso RBC, e aí sim a gente pode calcular a nossa razão entre RAB e RBC. Vou buscar aqui pra gente, ó. Você lembra que esse resistência equivalente aqui, ó, tá vendo aí? É o nosso RAB. Então, RAB, 10 dividido por 3. Só que tudo isso é dividido pelo nosso RBC. Quanto que é RBC? 35 por 6. Tem a divisão de duas frações. Você lembra como é que a gente faz isso? Você mantém a primeira, 10 sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra desse macete? 6 sobre 35. Então, vamos começar aqui, ó. Já simplifica esse 6 com esse 3, vai sobrar um 2 aqui em cima, tá? 6 por 3, 2. A gente vai ficar com RAB sobre um RBC igual o quê? Tem um 10 aqui multiplicando, 10 vezes esse 2 que sobrou, nosso 3 foi embora, temos um 35 aqui. Isso é a mesma coisa que o quê? 10 vezes 2, 20 por 35. 20 a gente pode dividir por 5 para tornar irredutível, e 35 também. 20 por 5, quanto que é? 4. 35 por 5, 7. Então, a nossa razão RAB por RBC é exatamente 4/7. Fechou? E isso não tem unidade de medida, tá? Porque é uma razão entre duas resistências. Qual que é a alternativa que corresponde a esse resultado? Letra A fala que é 1, B, 4/7. É essa mesmo. Alternativa correta, letra B. Então por hoje é só. Deixe seu comentário se você tiver uma dúvida que a gente vai responder, a gente tem o maior prazer. Deixa o joinha e se inscreve, compartilha com aqueles seus amigos que você sabe que está precisando daquela força em física. Vamos todo mundo passar nesse Enem, gente, pelo amor de Deus. Então, compartilha. A gente está em outras redes sociais também, tem o Instagram e o TikTok. A gente posta stories diários no Instagram e outros conteúdos. No TikTok a gente posta vídeos curtos lá 2 vezes por semana, tem bastante coisa também. Engraçado, divertido por lá. Então, fica de olho que a gente está resolvendo exercício pra caramba aqui no YouTube, tudo para te ajudar a passar nesse Enem, fechou? É isso, valeu e até mais!